Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo é de número 203, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, nós vamos voltar umas 3 linhas aqui para poder dar sequência. Hermínio Miranda, ele continua dizendo-nos assim: o participante, porém, precisa estar preparado para a eventualidade de conviver com o grupo por longos anos. Então, não sei se você se lembra, nos vídeos anteriores nós tratamos desse assunto. Então, sem que nenhum fenômeno ostensivo se passe na intimidade de seu ser. Nós explicamos a respeito também dessa questão. Não pense, porém, que é inútil, né? Nunca que devemos pensar que somos inúteis na casa espírita ou onde quer que nos encontremos, só porque não incorpora. Então, conforme nós já tratamos no vídeo anterior, esse termo também, só que não incorpore, né? Isso é um termo criado, então nós vamos respeitar. Não incorpora, não vê ou não ouve espírito. Às vezes, sua participação é preciosa. Conserve-se firme e tranquilo. Contribua para manter um bom ambiente de vibrações amorosas. Vigie seus pensamentos. Permaneça concentrado e impresso nos momentos mais críticos. Porque há aqueles momentos mais críticos na nossa vida e também dentro de uma casa espírita. Não se aflija se a sua contribuição é menos ostensiva. Não devemos, né? Em momento algum nós não podemos nos afligir com relação se a nossa contribuição é menos ostensiva. Num grupo bem harmonizado, todos são úteis e necessários, como já ensinava Paulo há tantos séculos. Então, num grupo bem harmonizado, todos nós somos úteis e necessários, como já ensinava Paulo há tantos séculos. Nós vamos dar sequência. Então, num grupo bem harmonizado, num grupo bem sério, essa questão de ser útil ou de não ser útil, mais ostensivo ou menos ostensivo, num grupo sério, numa casa espírita séria, essa questão não se discute, né? Então vamos dizer da seguinte forma: numa casa espírita séria, onde se aplica os desígnios de Deus contido nas 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, estas questões não se discutem. Se a pessoa é mais ostensiva ou se é mais ostensiva. Os trabalhadores ali, eles não se preocupam. Eles não se preocupam se eles são úteis ou se não são úteis. Eles não se preocupam se são portadores de faculdades mais ostensivas ou menos ostensivas. Com todo respeito, estas questões todas, elas são sim discutidas num grupo, numa casa espírita menos séria. Na casa menos séria, sim, ali eles discutem tudo.
inclusive essa questão. Ah, mas você não acha que tem alguma coisa errada com a minha mediunidade? Pois eu não consigo desenvolvê-la. Então, a vaidade, a precipitação, leva aquele indivíduo a se preocupar muito mais, conforme já dissemos em outros vídeos, leva aquele indivíduo a se preocupar muito mais com a questão desenvolvimento de mediunidade que autoeducação dos dons mediúnicos. Leva a pessoa a se preocupar muito mais com desenvolvimento do que trabalhar a questão amor, disciplina, conhecimento, respeito, caráter entre as almas. Então, nas casas espíritas não sérias, eles estão preocupados muito, eu vou usar esse termo, eles estão preocupados muito em receber espírito. Eles estão preocupados muito em receber espírito. E conforme nós já dissemos em outros vídeos, essa não é a única finalidade da doutrina dos espíritos. Não é. Porque conforme já dissemos em outros vídeos, se esta fosse a única finalidade da doutrina dos espíritos em receber espírito, Kardec teria falhado bonito e ao mesmo tempo feio. Nós podemos dizer isso com todo respeito, porque na verdade essa não é a única finalidade da doutrina dos espíritos. Receber espírito, vamos usar esse termo, se comunicar com o mundo espiritual é uma das últimas questões que o espírita, verdadeiramente espírita, se preocupa, que ele trata depois da autoevangelização, depois daquele encontro com ele mesmo, através das obras básicas. Então, num grupo bem harmonizado, todos são úteis e necessários. Como já ensinava Paulo há tantos séculos, olha só o que Paulo, numa carta, aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 12, versículo 14 e seguinte, olha o que ele disse. O corpo não se compõe de um só membro, senão o corpo não se compõe de um só membro, senão de muitos. Se o pé dissesse, como não sou mão, não pertence ao corpo, deixaria de ser parte do corpo. Por isso, ele deixaria de ser parte do corpo por isso? E se o ouvido dissesse, como não sou olho, não pertenço ao corpo, deixaria de ser parte do corpo? Por isso, se todos o corpo fosse o olho, onde ficaria o ouvido? E se fosse todo ouvido, onde ficaria o olfato? Então, isso dito por Paulo, numa carta endereçada aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 12, versículo 14 e seguinte. E aqui, Hermínio Miranda, ele dá sequência. Nada, pois, de ambicionar ou mesmo desejar faculdades
para as quais não estamos preparados. Olha que maravilha. Médios, como se diz assim, ó. Médios, pessoas, seres que chegam à casa espírita. Olha, todos vocês, eu já ajo desse jeito. Por exemplo, eu chego frente a uma multidão de pessoas e digo assim, ó: nada, pois, de ambicionar ou mesmo desejar faculdades para as quais não estamos preparados. Vamos estudar, vamos batalhar, vamos lutar. Ou pelo menos ainda não estamos preparados. Ou pelo menos ainda não estamos preparados. Nada, pois, de ambicionar ou mesmo desejar faculdades para as quais não estamos preparados. Então nós chegamos à casa espírita. Ali, a primeira vez que adentramos uma casa espírita, primeiro devemos passar pelo atendimento fraterno. Depois nós somos levados a participar dos trabalhos doutrinários, né? Que são os trabalhos doutrinários. Os trabalhos doutrinários, onde nós ali assistimos a palestra, a explanação, depois nós recebemos passes, água fluidificada, e ali nós, frequentando aquela casa, nós somos levados, de acordo com o nosso interesse, a participar do grupo e dos grupos de estudos na casa espírita. Onde nesse grupo, nesse estudo, pode acontecer de algumas faculdades, alguns dons mediúnicos, eles desabrocharem 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Isso a depender. Então, nada, pois, de ambicionar ou mesmo desejar faculdades para as quais não estamos preparados. Então, acontece muito. Eu não sei se você já percebeu, mas eu percebo tudo isso. Quando um médium psicógrafo vem a uma casa espírita numa cidade que, né, vem convidado, né, para psicografar ali, naquele centro espírita, uma vez numa semana comemorativa, no ano, então ali a casa espírita enche de pessoas em busca de mensagens, mas enche também de pessoas fanáticas, de pessoas ambiciosas. No outro dia, é lógico, aquele médium já foi embora, né? As pessoas naquela casa espírita muitos pensam dessa forma: se fulano psicografa, eu também vou psicografar. E a pessoa começa a psicografar, né? É o fanatismo. Kardec, na época, enfrentou esse processo do fanatismo. Então não deixa de ser uma obsessão, que as pessoas precisam ter um pouco de disciplina e raciocinar analisando todos esses fatores. Então, o fanatismo é um perigo, porque as pessoas porque querem psicografar igual aquele médium que ali na casa espírita esteve. Nada o impede
dele um dia se tornar um médium psicógrafo. Mas é preciso bastante disciplina, luta, conhecimento, amor, caráter, benevolência, indulgência. É preciso bastante anos de renúncia, anos, e não meses. Hoje nós vemos na atividade de alguns médiuns no Brasil, mas eu vou citar, por exemplo, Carlos Bacelli. Então, ver Carlos Bacelli hoje psicografar as mensagens, psicografar livros, é fácil. Querer ser Carlos Bacelli hoje é muito fácil. Mas ninguém se preocupa em procurar Carlos Bacelli para saber quanta coisa ele teve que renunciar em tua vida. Quanta disciplina, quanta responsabilidade, quanta renúncia, quanta luta, quanto trabalho, quanto exercício que por ele teve que passar. É igual, por exemplo, você vê, ou nós vemos, nós deparamos com uma pedra de diamante num colar, numa joalheria, num shopping. Aquele diamante lindo, reluzente, aquela coisa mais linda do mundo. Mas ninguém se preocupa. A primeira reação que temos ali naquele momento é em pensar assim: nossa, mas que diamante lindo! Que colar lindo! Mas ninguém pensa da seguinte forma: quantos milhões de anos atrás esse diamante se formou? Quantos milhões de anos atrás ele se formou? Quanto processo no garimpo? Quantos metros de profundidade essa pedra, esse diamante bruto, ali, quantos metros de profundidade ele se encontrava? Quantos garimpeiros, foram utilizados até encontrar essa pedra? Depois que encontraram essa pedra passou pela mão de vários atravessadores. Pedra bruta. Depois, quantos anos na mão de um lapidador? Quantas facetas? Peão, mesa, são nomes técnicos que há ali naquele diamante lapidado. Porque disso eu entendo um pouquinho. Peão, mesa, facetas. Então chegar e bater os olhos e cobiçar o diamante é fácil, mas nós devemos
assimilar, a analisar o tempo. Então, chegar hoje e pensar assim: eu gostaria de ser Carlos Bacelli. Hoje? Mas é muito fácil. Por que a pessoa não pensa assim: eu gostaria de ser Carlos Bacelli no momento que ele renunciou muitas coisas, que ele abdicou, que ele dedicou, enfim, eu gostaria de enfrentar tudo que Carlos Bacelli enfrentou para chegar onde hoje ele está. É um trabalho, gente. É uma luta, é disciplina. Então o médium, o representante de Jesus aqui na Terra, ele deve se preocupar com a autoevangelização, com a reforma íntima. Não se educa dons mediúnicos sem abraçar as obras básicas da codificação espírita. Educa sim, Luiz. Não educa. À luz da justiça divina, não. Porque as obras básicas, elas significam, de certa forma, o dicionário do representante do Cristo na Terra. As obras básicas representam o dicionário do representante do Cristo na Terra, em processo de evolução. Por isso que não se vê representante do Cristo sem antes a auto-evangelização nas obras básicas. Então é preciso estudar, é preciso trabalhar. Então, ou pelo menos ainda não está nos preparados. Tenho sob esse aspecto uma experiência pessoal. Durante vários anos frequentei um grupo mediúnico. Hermínio Miranda dizendo-nos: tenho sob esse aspecto uma experiência pessoal. Durante vários anos frequentei um grupo mediúnico sem saber ao certo o que fazia. Sentava-me entre os companheiros, procurava portar-me com respeito, atenção e vigilância interior. Nenhum fenômeno, nenhuma forma de mediunidade, nem mesmo a palavra perdida que eu tivesse captado, ou a fugaz visão de um companheiro desencarnado. A tudo ouvia, participando dos dramas e aflições dos irmãos desarvorados que então nos procuravam, acompanhando com interesse as instruções e observações dos nossos benfeitores desencarnados. Esse grupo, constituído de pessoas que muito se estimavam e se mantinham bem afinadas, não tinham, porém, a rigidez de uma disciplina mais rigorosa. Vários dos seus componentes conversavam com os espíritos ao sabor dos acontecimentos. Os resultados eram bons, por certo, porque nos esforçávamos por manter a harmonia. Sentíamos, no entanto, que poderíamos fazer melhor a nossa tarefa. E uma noite, antes da reunião, tomamos algumas decisões mais drásticas. Como o grupo não tinha uma liderança clara e específica, as tarefas foram distribuídas por uma espécie de consenso geral a
B e C, né? Se limitaram às suas respectivas mediunidades D. Quer dizer, D, a letra D, fará as preces de abertura e encerramento. E, voltando-se para mim, disse aquele que estava com a palavra: só você falará com os espíritos. Senti um frio por dentro. Eu? Que diria? Meu Deus, aos irmãos aflitos e desarmonizados? O aprendizado dos tempos em que fiquei como simples observador revelou-se precioso, e ainda que timidamente e sentindo cuidadosamente o difícil terreno em que pisava, comecei a tarefa que me fora atribuída, procurando corresponder às esperanças daqueles que me concediam. E foi assim que inesperadamente me achei investido de uma responsabilidade que nem suspeitava me seria conferida. Não posso dizer que dei boa conta dela, mas como me conservaram no posto pelo resto do tempo em que o grupo funcionou, creio que correspondia à confiança que em mim depositaram. Então, assim que Hermínio Miranda se viu mediante esse compromisso, essa responsabilidade de doutrinar ali naquele grupo, doutrinar os espíritos, né, levados pelos mentores ali, é lógico que ele investiu-se nele, ele estudou. Tanto é que nós conhecemos a biografia de Hermínio Corrêa Miranda, que ela é uma biografia muito vasta, imensa, não é para muitos não. Vamos para o próximo vídeo.